temos hipótese nula, tá? Toda vez que o F calculado for maior do que o F tabelado, então vai ter a diferença significativa entre os grupos, né? Então, caso contrário, não há diferença. Bom, aqui, pessoal, tá? Aqui nós temos outra maneira, agora comentando um pouco mais o Lucas também lá, tá? Aqui seria uma outra maneira de a gente calcular as somas de quadrados, tá? E aqui segue mais ou menos a mesma ideia quando a gente vê lá na estatística 1, né? Qual que fórmula eu vou usar para calcular a variância, professor? Geralmente a gente coloca duas fórmulas, uma que a gente diz que é boa para entender, né, e outra que a gente diz que é boa para calcular, tá? Nesse caso aqui, essas fórmulas aqui seriam boas para calcular, no sentido de que, vejam que a gente não precisa calcular aquelas diferenças, né, os quadrados das diferenças, né, ou seja, pegar cada valorzinho da variável menos a média do grupo, eleva ao quadrado, soma tudo. Depois, né, pega as diferenças das médias dos grupos para as médias gerais, eleva ao quadrado e soma tudo. Aqui nós só estamos somando os quadrados. Primeiro temos ali um termo chamado termo de correção, que seria o total ao quadrado dividido pelo número de observações total. Soma de quadrados de tratamento aqui, total, perdão, vai ser a soma do quadrado total menos esse termo de correção, tá? Que seria a nossa variância original se a gente ignorasse grupos, tá? Agora, temos a soma de quadrados dos grupos, aqui também não envolve nenhuma diferença, né? Não envolve a soma do quadrado de diferenças, né? Só o somatório de quadrados, aqui também somatório de quadrados, e basicamente facilita mais as contas, tá? Embora aqui seria mais tranquilo essas fórmulas aqui para a gente entender exatamente que termo, de onde que vem essas distâncias, né? Basicamente. Tá, pessoal? Bom, espero que tá mais ou menos tranquilo. Os exercícios, pelo que eu vejo, assim, os slides estão bem didáticos, tá? Já são material que vem sido, na verdade, reciclado de alguns professores, que o Lucas, né, acabou incluindo algumas coisas a mais. Então, os cálculos estão mais ou menos aqui para vocês trabalharem, tá? E, novamente, sugiro que vocês façam pelo menos uma vez à mão, tá? Escolha um caminho lá mais, digamos, um pouquinho mais longo, no sentido de calcular, né, as fórmulas da maneira que é mais fácil de entender, ou se não, partimos para esse cálculo aqui, que eu acho que é mais tranquilo. E aí fica, né, enfim, pelo menos uma vez à mão, acho que é interessante. Então temos as somas de quadrados, grau de liberdade, teste F. Basicamente precisamos saber qual que é o teste, qual que é o valor tabelado, tá? Vou deixar para vocês praticarem isso também. Agora, no finalzinho que vem aqui, pessoal, tá? É uma coisa que aqui a regra vai ficar a regra de bolso, tá? No sentido de que, beleza, tá? O que nós temos aqui? Fizemos o teste, e esse teste nos disse, então, que o F é maior, o calculado é maior do que o tabelado, e que há uma diferença significativa entre os grupos, tá? Ou seja, a quantidade de agente na mistura influencia. Aqui é o alongamento, tá? Não falei do exemplo em si, tá, pessoal? Mas esse outro, aqui nós não finalizamos, né? Finalizamos esse outro, só para a gente concluir. Aqui também não, né? Da temperatura. Então poderíamos ter, bom, enfim, quem quiser fazer o da temperatura pode fazer depois me comentar, tá? Enfim, mas aqui nós temos o enunciado era que eu acabei não lendo, os dados representam o alongamento de um composto de borracha em função da quantidade de agente de processo adicionado durante a mistura. Bom, não tem muito interesse para pessoal, para vocês da economia, contábeis, administração e por aí vai, mas, enfim, vamos usar o exemplo aqui. Então, na verdade, nós estamos dizendo aqui que a conclusão, né, então, que há diferença significativa, ou seja, a quantidade de agente na mistura influencia, né, o alongamento desse material. Tá? Agora seria o quê? Bom, nós temos aqui, para esse problema, tem, digamos, 5 grupos, ou 5 fatores, né? A gente viu que as médias, se a gente olhar aqui as médias rapidamente, ó, pessoal, a gente vê que, ó, bom, a gente pode dizer que a evidência, a amostra está nos dizendo que o grupo 0 tem a menor, né, alongamento médio, né? E vejam que à medida que vai aumentando esse número de mistura, ó, a gente tende a aumentar. Aqui não foi exatamente o padrão de aumentar, né, no 20. Pode ser que, em muitas situações, alguns processos também aumenta níveis de uma variável, né, de um fator. Pode ser que a gente chegue até um patamar que ele não aumente mais. Depois, com isso, quanto mais mistura a gente adiciona, pode ser que isso até decresça, né, o alongamento ou a medida de resposta. Tá? Mas, basicamente, aqui, se alguém tiver que ser diferente, aqui vai ser o 45, que é o menor, né? Enfim, mas quais desses são significativamente diferentes? Será que esses 3 grupos são diferentes? Ou talvez esses
todos os 4 últimos aqui não são tão diferentes entre si, e o 45,5, primeiro grupo aqui, a média, é diferente. Tá? Então, é isso que aparece aqui, pessoal, chamado de comparação múltipla de médias. Ou seja, a diferença, vamos passar para a comparação múltipla de médias. Aqui, o que vocês precisam calcular, vou deixar como fórmula mesmo, tá, pessoal? Vocês basicamente pegarem esse MQR, que é, na verdade, o MQR vai ser exatamente o nosso desvio padrão lá, nosso desvio padrão. É a parte da nossa variável que a gente não explica. Então, esse, na verdade, é o nosso novo desvio padrão, tá? Então, pegamos só a raiz quadrada pegamos o quadrado médio, a média dos quadrados dos resíduos, que é a parte que a gente não explica, tá? Divide pelo N, né, esse NC aqui, que vai ser o nosso número médio de observações por grupo, tá? Então, temos o número de elementos do grupo 1, 2 até K, dividido por K, e tomamos a raiz dele. Esse vai ser nosso S de x barra. Isso que eu estou dizendo, na verdade, o nosso S de x barra antes seria só o S original dividido por N. O MQR é basicamente o nosso S. E o nosso N vai ser uma média de Ns, na verdade. Então, a gente está fazendo aqui uma modificação do nosso S de x barra. Tá? Então, esse aqui é o desvio padrão amostral, o erro padrão. Tá? Nosso padrão estimado. Bom, o que mais? Calcular o limite de decisão, tá, pessoal? O que nós estamos usando aqui, o limite de decisão, é basicamente o seguinte, é uma regra de bolso, tá? Esse 3 aqui, nós estamos usando aqui algo do tipo, se o padrão tiver afastado da média, tiver afastado metades, tá? Basicamente, toda vez que 2 médias estiverem afastadas mais de 3 vezes o desvio padrão de x barra, tá? A gente vai dizer que isso é significativo. Tá? E essa média vai ser distante, essas 2 médias vão ser distintas. Tá? Então, basicamente, aqui calculando SX barra vezes 3 deu 2,13, e a gente passa para calcular a diferença entre, por exemplo, a média 2 e 1, a 13 é 2, a 5 é 3, e a 5 é 4. Bom, a gente está detectando algumas distâncias aqui, tá? Mas, basicamente, todas elas que forem maiores do que 2,3, nós vamos dizer que a diferença é significativa. Todas elas que forem menores do que 3, do que 2,13, vão ser não significativas. Tá? Então, é basicamente isso que nós estamos dizendo. Aqui a gente vai poder dizer que o grupo 1 é significativamente diferente do grupo 2, que também é significativamente, e ambos são distintos do grupo que reúne, né, os níveis 3, 5 e 4. Tá? Então, aqui seria a finalização da nossa análise de variância, tá? Ou seja, detectar onde que existe diferença. Tá? Dúvidas, pessoal? Aqui, só para finalizar, então, aqui fala um pouco de otimização. Aqui, basicamente, o que a gente quer falar aqui, bom, otimização significa dizer que quem que é o menor, quem que é o maior. Tá? Isso nós vamos trabalhar um pouquinho mais lá, novamente, na área 3. Tá? Então, fala aqui um pouco de otimização. Então, a técnica de acompanhar a análise estatística, no sentido de que ela vai apresentar qual grupo é maior ou menor, né? Ou seja, apresenta uma média significativamente maior ou menor, tá? E aqui sim, a gente quer, então, a parte de otimização, seria, na verdade, otimizar aqui seria ver qual que é a maior média, não tem muito mais além disso, tá? A gente não tem algum preparado, enfim, não vamos pensar em coisas muito mais complicadas do que isso, tá? Isso, exatamente. Então, se a gente tem empate ali, por exemplo, se a gente tem esse grupo aqui, que os slides estão falando, se a gente tem grupos aqui, a gente pode usar outras medidas, né? Esse grupo aqui a gente vê que não tem diferença entre eles, mas a gente, enfim, como é que a gente vai diferenciar eles? Então, a gente vai dizer que estatisticamente, avaliando só o nível, né, do elemento que foi utilizado, ele não há diferença, mas daí a gente pode pensar aqui, como se diz, né, algum outro critério de desempate, por exemplo, o custo, né, a disponibilidade, talvez, facilidade de manutenção, aplicação, pode ser que algumas, né, a gente vai ter que lançar mão de outras variáveis para nos ajudar nisso tudo, tá? Então, no exemplo anterior, vamos supor que quanto menos o reagente, menor o custo. Como não existe diferença significativa entre as médias de quantidade de agente, 10, 15 e 20, a quantidade ótima de agente a ser escolhida é 10, porque otimiza, né, o custo e a qualidade, né, que de interesse aqui. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Não vamos muito mais além disso em termos de otimização. Outro exemplo aqui também, deixo para vocês, tá? Como fazer isso no Excel, certo? O Excel ele faz aqui, pessoal, também não vou investir muito tempo, porque vocês devem encontrar isso facilmente na internet. Eu não tenho nenhum material pronto sobre isso, mas aqui tem um slide, tá? Tem uma análise de variância prontinha para vocês fazerem, tá? Então, seria basicamente
saber inserir os valores ali, da maneira como a gente fez já, né, por grupos, como a gente está olhando nos slides, tá? E aí seria basicamente clicar, tá? Um clique em OK ali, vocês têm exatamente, vão ter lá um gráfico para as médias, vão ter, enfim, inclusive a tabela de análise de variância, e se vocês selecionarem, vocês têm lá até essas medidas aqui de diferenças